Olá pessoal, tudo bem com vocês? Trazer uma partida entre dois jogadores que foram vice-campeões mundiais, né? Os dois ambos perderam para o Magnus Carlsen no Candidatos. Bora lá, uma partida no Super United Croatia Rapid em Zagreb. Essa partida aconteceu hoje entre Jan Nepomniachtchi e Fabiano Caruana. Bora lá, vamos ver como é que foi essa partida. Eles jogaram cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, Rui Lopes, né? A6, bispo A4, cavalo F6, roque, bispo C5, C3, B5, bispo B3, D6, D4, bispo A6, bispo E3. Esse daqui tem mais sucesso, bispo E3, do que A4, né, que geralmente o pessoal joga, né? E essa daí é Rui Lopes, variante Arkangelski Moller. Não conhecia. Com esse nome, pelo menos, não. Cavalo de B, D2. Cavalo A5. Tem uma partida entre o Caruana e o... Caruana, o Carlsen e o Caruana, que o que foi jogado foi isso daqui. Torre E8. A3. Torre B8. Bispo C2. A5, torre E1, A4, bispo D3, bispo D7, dama E2, E por D4, C por D4, cavalo E7, torre de AC1, cavalo G6, dama F1, e bispo A5. E aqui quem se deu melhor foi o Carlsen. O Carlsen ganhou do Caruana de 1-0 e foi numa final do CCT rápido também. Mas vamos voltar nessa partida. Vamos voltar nessa partida. Paramos aqui, né? Jogou cavalo A5, bispo C2, cavalo G4, A4. Trocou, pegou pelo bispinho das negras. Cavalo por E3, F por E3. Bispo D7. B4, atacou o cavalo. Cavalo C6. A5, deu um totozinho no bispo. Bispo A7. Bispo B3. Dama E7, rei H1, tirou o rei de qualquer ameaça aqui de bispo aqui e a dama entrar, né? Cavalo D8, dama C2, torre C8, torre de A1, C5, B por C5, D por C5, cavalo por E5, C por D4, E por D4, e as brancas ficaram com os... O Nepo ficou com o centro com os 3 peões de C, D e E vivos. Ficou com o centro forte, que vai ser atacado pelas peças negras. Bispo por D4, não tem como pegar, né? Cavalo por D7, dama por D7. Podia ter jogado também torre C3, dama D1, dama por D7,
Cavalo F3. E ele podia defender isso daí com o cavalo aqui, né? Cavalo em C6 defendia o bispo aqui do ataque do cavalo e da dama. Mas o que eles jogaram não foi isso. Jogou cavalo F3, atacando o bispo. Bispo C3. Ameaça, ataca a torre e ameaça o descoberto aqui na dama. Podia ter jogado torre C3, dama D1, cavalo C6, E5. Aí jogou bispo C3, torre D1, atacando a dama, dama E7. Torre D3. B4, segurou o bispeto aí. Dama D1, tirou. Torre C7. Aqui podia ter jogado dama por E4, né? Cavalo G5, atacando a dama. Dama E7. E dama G4, atacando o cavalo. Desculpa, atacando a torre lá. Mas o que eles jogaram foi isso daqui. Torre C7, torre D6, cavalo C6, torre D5, cavalo D8. Aqui podia ter jogado dama por E4, né? Cavalo G5, atacou, dama E7, torre de D, F5. Mas aqui ele podia jogar cavalo D8, proteger aqui, porque ia ter 3 atacantes. Ia ter os defensores aqui, não ia se ocasionar nada. G6. Está ameaçando fortemente cavalo D8. Foi o que eu falei, cavalo D8 protegendo o peãozinho. Cavalo D8, dama E2, cavalo D8. Mas ele jogou o quê? Jogou H3. Torre D6 seria razoável, tava ok para as brancas, né? Mas ele jogou H3, foi um lance mais ou menos. Cavalo E6, mais ou menos o que já estava previsto. Podia ter jogado G6, né? E agora cavalo E6 seria bom. Daí ia jogar cavalo E6. Ia jogar E5. E cavalo F6, 6. Mas jogou o quê? Ele tinha jogado cavalo E5, né? Jogou bispo por E5. Aqui podia ter jogado cavalo por E5. Torre por F7, cavalo por B3, torre por E7, torre por E7, dama por B3, também nem ia ser moleza assim, né? Mas nem jogar G6, aqui o bispo por
bispo por E5 é uma ameaça real, né? Então eu poderia jogar cavalo D7, torre D8. Aí jogaram o quê? Torre por E5, capturou, dama D8, torre D5, dama E7, torre D6, poderia jogar também torre E5, né? Torre D6, jogou cavalo G5, podia ter jogado torre C1 aqui, a dama pegava e ele pegava lá. Ficou uma partida empatada, né? Provavelmente vai ser o resultado final, né? Aí jogou torre por A6, H6, poderia ter jogado cavalo por E4, cavalo, torre por F7, dama por F7, bispo por dama, torre por dama, rei H2, aqui, mas jogou o quê? Jogou bispo D5, poderia ter jogado dama H1, dama E1, jogou cavalo por E4, dama E1, cavalo F6, melhor que seria torre C1, jogasse dama por C1, cavalo G3, cheque, rei H2, cavalo por F1, dama por F1, ficaria com uma peça a mais e um peão a menos. Dama E5, cheque, a peça a mais vai cair, rei H1, dama por D5. Mas o que eles jogaram foi dama por E7, trocaram torre por E7, bispo F3, cavalo E4, torre C1. Se jogasse torre A1 também não ia mudar muita coisa. Jogou F5. Aqui o melhor seria, sei lá, cavalo D2. Mas jogou torre B6. Torre A7, A6, torre F6, torre B4, torre por A6, torre por B4, F por E4, torre por E4, agora está empatadaço, né? Torre A6, trocar as torres, torre por E6, rei H2, rei H7, rei H1, rei G8, rei H2, rei H7, rei H1. Empatou a partida. Teremos mais partidas nesse torneio. Eu vou ver se eu trago algumas partidas para vocês. Está na segunda rodada, eu não assisti a primeira. Sinceramente, eu descobri esse torneio hoje. Tá bom? Mas é uma partida muito interessante, partida rápida, né, entre o Nepo e o Caruana. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais.